Bom dia a todos. Prazer em termos aqui se movimentando em prol da borracha, e há algum tempo atrás eu acharia isso impossível de acontecer. O que traz vocês hoje aqui foi o que me trouxe há 4 anos atrás a tentar participar como produtor, para que a cadeia produtiva da borracha se tornasse mais justa. Essa luta acabou me conduzindo à presidência da Câmara Setorial do Ministério da Agricultura, do qual fui reconduzido 3 vezes como presidente. Quero dizer para vocês o seguinte, que tudo nós temos que marcar um ponto de origem para concluir o que aconteceu com a gente. Antigamente, o imposto de importação da borracha era 40% e tinha todo um processo de contingenciamento. Eu só conseguiria comprar borracha importada se comprasse a borracha nacional. De Fernando Henrique Cardoso para cá, nós chegamos a 3,12% do imposto de importação sem contingenciamento. O ano passado, os importadores de borracha natural fizeram a maior importação dos últimos 10 anos no Brasil. Acabou com a consequência que nós vivemos hoje, que a liquidez é tão grande que eles não têm interesse em comprar borracha nacional. Tá certo? Bom, o que nós fizemos para tentar minimizar isso? Quando o preço da borracha estava muito bom, e nós já prevíamos essa baixa, nós fizemos um trabalho muito grande com a Conab para conseguir aumentar, fazer com que a Conab se modernizasse na cotação do custo de produção. O custo de produção é diferente de preço mínimo. Para os senhores terem uma noção do que seja. Custo de produção é tudo que a gente gasta e faz. E preço mínimo é um preço político. E quando é apresentada no Conselho do Ministério da Economia, eles determinam um valor baseado nas verbas disponíveis, no risco calculado pelo governo, e estabelece que 4,46 é o preço mínimo que o governo aguenta bancar, sendo que o custo de produção hoje chega em torno de R$6. Muito bem. Eu estou falando isso justamente porque se falou do subsídio. O subsídio era o seguinte: tinha 175 milhões para ser dividido entre 2 cadeias produtivas. Estava na fila o cacau, fibra e nós estávamos negociando mais ou menos a metade disso para a seringueira, para a gente. Muito bem. Intempestivamente, as pessoas foram negociar, acharam que conseguiriam tal coisa, e eles acabaram atropelando, e eu parei a minha negociação para não ficar uma casa de louco, né? E eles conseguiram 10 milhões de verba. E não foi assinado. Tá certo? Nos últimos 2 dias do governo estava em cima da mesa de algum funcionário burocrata para assinar, e isso não foi assinado. Então, os senhores não têm uma ilusão de que esse subsídio vai vir muito rapidamente. Mudou o governo, mudou toda a estrutura do Ministério da Agricultura, e, enfim, essa é uma notícia que eu queria dar para vocês. Mas eu queria falar de uma outra boa notícia para vocês, que nós temos na Câmara Setorial em Brasília, tentando agregar um valor ao trabalho nosso, ao LaTeX, que é exatamente o famigerado crédito de carbono. Não é? Bom,
como que nós vamos, porque quando falavam de crédito de carbono para mim, é uma coisa abstrata, longe, carudo, né? Bom, contratamos professores de Botucatu e eles desenvolveram um trabalho, porque eu queria saber 1 quilo de látex, quantos quilos de carbono eram capturados. E eles fizeram esse estudo todo, publicaram, e é mais ou menos assim, os senhores veem como isso pode ser uma saída para nós, além de todas essas pautas que eu sou favorável. 1 quilo de látex captura 15 quilos de CO2, certo? A tonelada de CO2 é paga pelo governo, pelo mercado, em torno de 5 a 10 dólares. Né? Então, já fizeram todos esses estudos, já apresentamos na Câmara Setorial e estamos lutando muito para isso, para que o produtor, na hora que ele tira a nota fiscal do coado, seja acreditado o trabalho ambiental que é o crédito de carbono. Aí é diretamente do bolso do produtor. Minha luta é o bolso do produtor, que é o meu também, né? Bom, isso é difícil, é trabalhoso, mas temos lutado bastante por isso daí, tá certo? Então eu quero dizer para vocês o seguinte: o imposto de importação, nós falamos de 35%. 35% é o valor correto? Ou é 20% o valor correto? Ou é 80% o valor correto? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Alguém aí tem noção de quanto seria o valor correto para pedir? Pois é. Por que nós não sabemos o valor correto para pedir? E nós pedimos 35% sempre. Porque 35% é o teto que é permitido pelo Tratado de Tarifa do Mercosul. Bom, como é que nós vamos conseguir determinar o valor correto disso? Nós temos que pegar o mercado interno da Malásia, Indonésia, Tailândia, os países que exportam para nós, ver como funciona, quanto custa lá e quanto custa aqui. E nós temos que equalizar essas diferenças. E aí seria o valor correto. Mas isso é uma política que demanda tempo e tal. A Câmara Setorial da Borracha, ela contratou um grupo de produtores, contratou um escritório em Singapura para fazer o diagnóstico do mercado interno desses países, trazer para discussão dentro do Ministério da Agricultura, e equalizar o imposto de importação de uma maneira definitiva. Porque não adianta a gente ter 35% hoje, aí vai o lobby das empresas que não se interessam por isso e derrubam, como foi aqueles 14% que teve algum tempo atrás, não durou um ano, né? Bom, então, eu quero dizer para vocês que as soluções não são simples, estamos trabalhando nisso. Nós precisamos perguntar aos presidentes que me antecederam aonde que eles estavam quando todo esse equilíbrio que já existia foi sendo derrubado, tá certo? Estamos lutando para reconstruir, é difícil, e uma das coisas mais importantes que eu queria conclamar aos senhores é o seguinte: não vamos fazer a cadeia produtiva da borracha se tornar um conflito. Nós contra eles contra não sei o quê, não nos interessa, né? Nós temos que negociar, e para negociar se tem que ter o mínimo de civilidade, né? Porque senão nós somos contra. Eu vi no grupo do WhatsApp uma pessoa muito nervosa a respeito que se falou de pneu. Se
se não tiver indústria pneumática, nós também estamos numa situação difícil. Então eles têm que ganhar o dinheiro dele, mas nós temos que ganhar o nosso dinheiro. Na Câmara Setorial, o imposto de importação do pneu já me foi pedido umas 100 vezes. Eu não sou contra, só se der para o produtor a contrapartida. 10% em cima de um produto de alto valor agregado. Ué, nós teremos 35% em cima do coado, que é de baixo valor. Mas essa negociação que parece muito simples, não é muito simples, né? E é esse conflito de interesse, no fundo tudo leva a dinheiro, lucro, que é complicado. Então, gente, eu vou terminar minha fala aqui, tem tanta coisa para falar, mas é muito longo, mas eu queria dar os parabéns a vocês, que por diversas vezes eu e meu grupo nos sentimos sozinhos, porque não havia movimentação de vocês. Graças a Deus agora, produtor e sangrador viram que são uma coisa só, não são inimigos, não são concorrentes, tá certo? Nós juntos somos fortes, tá certo? Então eu queria deixar essa mensagem para vocês, que tenham fé que nós trabalhamos em prol do produtor. Sempre trabalhei em prol de pôr dinheiro no bolso do produtor, com o meio ambiente, com o imposto de importação e tudo que traz a vantagem. Aquilo que o Roberto falou, talvez ele não tenha sido muito claro, a respeito da regulamentação da profissão de semineiro. Esse é um compromisso que ele tem, eu também faço. O ministro Luiz Marinho já recebeu esse recado, se interessou por esse assunto. Então, vamos regulamentar, não é? Então, eu fico aberto aqui para alguma pergunta que vocês queiram fazer e se sintam à vontade, tá bom? Muito obrigado, parabéns a vocês. Então, pessoal, concluindo aqui, união. Precisamos de união e fortalecimento da nossa classe. Somente através dessa união nós vamos conseguir defender nossa classe. Produtor e sangrador são apenas um só. Tá bom, pessoal? Vamos continuar com essa união. Vamos assinar a petição pública. Vamos defender nossa bandeira pela borracha natural nacional, pela valorização do sangrador, do produtor, do homem do campo. Precisamos dessa ajuda, precisamos dessa união. E pelo que eu estou vendo aqui, a união a gente já conseguiu. Agora nós vamos lutar pela melhoria, pelas nossas bandeiras. Boa tarde, sangradores e produtores parceiros, né? É assim que a gente também estamos conhecidos nas redes sociais. Pessoal, estou um pouquinho nervoso mesmo, isso é normal, a gente já é acostumado a falar através do WhatsApp, né? Mas a gente viemos nessa luta aí já há um bom tempo, né? E aos pouquinhos, como uma andorinha, a gente vem tentando fazer verão e hoje temos uma revoada aqui de andorinhas fazendo verão, né? Essa é a união da classe de produtores e sangradores de seringueiras. E isso é muito bom para o nosso setor, né? Então, pessoal, eu só venho aqui agradecer, muito emocionado mesmo, em saber que essa união está estabelecida. E, com certeza, com a participação aqui, né, das câmaras setoriais, nacional, do estado de São Paulo também, né? Estamos fazendo essa parceria para futuras soluções aí em prol da produção da cadeia nacional da borracha natural, né? E também estamos juntos aí nessa defesa sobre a taxa de importação da borracha. Vamos lutar para que eles revejam essa taxa de importação da borracha, que isso vai beneficiar a todos, né? E também lutando aí por uma metodologia de cálculo, né, idônea, certeira
bem calculada matematicamente falando, né? Então estão aqui também os representantes do Instituto Econômico Agrícola do Estado de São Paulo, que é o IEA, que está aqui com a Marli Dias Mascarenhas, né? E o nosso amigo Dalton, né? Dalton, né? E então, pessoal, encerrando, eu fico muito feliz e agradeço a participação de todos e convido também a Marli Dias, junto com o Danton, né? Para estar dando uma palavrinha aqui e expressando sobre o índice, né? Que é do Instituto Econômico Agrícola do Estado de São Paulo. Gente, bom dia. Vocês não têm noção do nosso grupo, a alegria de estar com vocês. Eu sou produtora rural, eu sou filha de agricultores, eu sou neta de agricultores, eu sou da roça. Então, meu linguajar com vocês vai ser bem da roça mesmo. Primeiramente, eu não poderia começar alguma coisa da semeira sem enaltecer algumas pessoas que foram essenciais para essa cultura. Dr. Paulo Gonçalves, acho que o Deluca, nosso amigo Deluca, poderia estar vindo aqui fazer parte disso. Dr. Paulo Gonçalves foi uma das pessoas mais importantes que nós tivemos dentro da nossa cultura. Foi ele que fez, né, Deluca? Todos os clones, todo o material genético que nós temos no Brasil passaram pela mão do Dr. Paulo Gonçalves. Então ele não está aqui, mas ele está sendo lembrado. O Deluca é um amigo muito especial, é um técnico que ajudou a gente demais. Quando eu falo nos ajudou, ajudou vocês e ajudou a gente, produtor. Aqui eu tenho alguns amigos, fora esses amigos que eu falei, nós formamos uma grande família. Quando o preço da seringueira estava lá embaixo, uma situação muito difícil, que ninguém queria, nós tivemos pessoas diferenciadas que abraçou junto conosco a causa. Então, aqui eu tenho muitas mulheres, como a gente tem as mulheres lá na roça. Eu tenho a honra de ter uma grande amiga, que é uma pesquisadora, que me dá muito orgulho, a doutora Elaine. A doutora Elaine não pôde estar aqui hoje, mas foi uma das pessoas também que mais lutou pela nossa agricultura. E quando a gente fala de agricultura, de um sangrador, nós plantamos árvore, nós plantamos uma cultura que a gente está fazendo mato. Quando outras culturas desmatam, a gente, pelo contrário. Então, eu fui formadora de muda. O nosso seringal em casa, eu tenho um seringal de 40 anos. O meu pai, um pequeno produtor, há 40 anos atrás, teve a ideia de plantar seringueira. Na época que a gente nem se falava muito na cultura. E graças a Deus, a minha família conseguiu, através da agricultura, da cultura, da seringueira e da laranja, estudar a gente, formar os filhos. Então, quando a gente fala da agricultura, a gente tem uma preocupação muito grande. Quando a Câmara Setorial, os nossos dois representantes falam da gente fazer a coisa legalizada, ver o lado do sangrador, porque a gente sabe o que é acordar de madrugada e vocês estarem lá, ao mesmo tempo de vocês estarem sangrando, vocês não terem a segurança, o produtor também não tem. Que quando a gente vai vender o nosso produto, a gente não tem um valor. Então, o que aconteceu? Nós formamos um grupo, tá? Que eu tenho orgulho dos meus amigos estarem aqui, porque eu gostaria que vocês estivessem aqui. Quando a gente está falando, a gente está falando do grupo. Que aí nós colocamos esses outros amigos para estar representando, tanto no estadual como federal, para estar representando vocês, sangradores e produtores. Então, eles têm a obrigação, juntamente com a parte técnica, juntamente conosco e juntamente com vocês, mostrar o seguinte: a gente trabalha, a gente produz. O que mantém esse país é o agro. É o agro que, na hora de uma pandemia, no hospital, todo soro, toda a parte era nossa borracha, era nosso material que estava lá. E
e a gente não tinha dia e nem hora, a gente não parou de sangrar, mesmo com os preços lá embaixo. Então, eu tenho muito orgulho do setor, eu tenho muito orgulho de ser produtora, de ser viverista, que eu fui por muito tempo, e eu tenho muito orgulho de fazer parte de uma associação que fez toda a diferença. Se a doutora Marlene está aqui hoje, que é uma mulher que eu me orgulho muito, foi porque a nossa associação, a nossa cooperativa, porque a vida inteira meu pai fez parte de uma cooperativa, a vida inteira meu pai vendia para uma única usina, e meu pai só tomava tinta, meu pai só tomava tinta, meu pai só tomava prejuízo. E eu falava assim, pai, mas a gente não pode ter um produto e a gente não tem um controle desse valor. Isso é muito triste, tanto para o sangrador como para nós produtores. Porque a gente tem uma árvore que vai 9 anos para começar a sangrar. Vocês têm noção do custo para a gente manter o seringal, do produtor manter esse seringal, e a hora que você vai vender teu produto não ter? Foi aí que nós tivemos essas pessoas que eu me orgulho muito. Tem o Eduardo, que é um querido, lá no Mato Grosso, abriu as portas para a gente poder ter acesso em Brasília. Nós temos o Pachá, juntamente com o Gerinho, que nós tivemos no ano retrasado uma perda muito grande dos grandes amigos. Foi o João Nascimento, que era uma pessoa também que lutava muito pelo setor, que hoje estaria aqui, que era o nosso presidente da APOTEC, a Pavor, que é a nossa cooperativa. Copivor, gente, desculpa, deu uma rata. Então, nós fizemos um trabalho, tanto de a qualidade era um 1600, era uma RB, até a parte fitossanitária das doenças que apareceram nos cereais. E aí nós finalizamos com o índice, que a gente não pode aceitar. A Potex, que é a associação, que é a cooperativa que a gente faz parte, nós, através do Gerinho, através do Eduardo, da Elaine, do Pachá, nós lutamos para que a Marli fizesse esse estudo. Nós pagamos do bolso, ninguém ajudou a gente. Nós pagamos, certo, Gerinho? Foi muito dinheiro que nós gastamos em benefício do sangrador. Em casa, todo sangrador, ele recebe IPI, todo sangrador recebe uma cesta básica e todo sangrador, ele tem responsabilidade com as árvores que ele pega. Nós temos o primeiro seringal do meu pai, eu tenho muito orgulho. É um seringal que ainda com 40 anos, esse ano ele produziu 12 quilos. Isso é inédito. Nós estamos com o nosso seringal, que nós fizemos a muda, ele está com 9 quilos. Então nós temos que ter a genética, nós temos que ter o cuidado fitossanitário, nós temos que ter os melhores sangradores. Em casa eu falo, eu tenho os melhores sangradores, mas nós temos que ter pessoas que lá em cima mostram o que é a cultura, a importância. Então, Gerinho, Quartinho, vocês têm uma missão dada, missão vai ter que ser cumprida. A Marli fez um trabalho essencial. Então, isso que eles vieram falar aqui hoje, a hora que nós chegamos, todos nós, para a gente vai dar um marco muito grande, porque vocês são parceiros. O que é o parceiro? É na alegria e na tristeza. E a gente não pode ter uma associação ou uma cooperativa que defenda o produtor e o sangrador junto com a usina. Não existe isso. É conflito de interesse. Eu estou certa, presidente? Ou eu estou... Porque ser mulher e loira, a gente tinha um pouco de dificuldade. Então, como que a gente faz? Não é, mulherada? A gente já tem. Então, como que uma associação, uma cooperativa vai nos representar, sendo que ela representa a usina? Ela vai lembrar da gente lá da roça. Ela lembra, gente? Ela lembra a Quartinho da gente? Eu acho que não, né? Então, eu tenho orgulho de ser produtora rural, eu tenho orgulho de fazer parte de uma associação
cooperativa que o perfil é totalmente diferente, não é passar a perna nos nossos sangradores, não, pelo contrário. Juntos, é o que ele falou, a gente se torna muito mais forte. E o lugar da gente é onde a gente quer estar. Então, o sangrador, o bom sangrador, hoje, ele tira muito mais que muita gente que é formado. O bom sangrador. O que é o bom sangrador? Que ele zela pelo seu seringal e que ele é bom na faca. O bom na faca, ele faz toda a diferença para a família dele. E agora, vocês podem ter certeza que isso daqui foi só um começo. Nós estamos junto com vocês e nós não vamos deixar a coisa ser manipulada do jeito que está sendo manipulada. Muito obrigada a todos e que a gente tenha um bom dia. E produtores, ressaltando aqui o motivo da criação do Movimento Nacional de Produtores e Sangradores. Ele foi criado, surgiu devido à falta de representatividade de associações mistas. Consideramos que a associação mista não tem como você defender uma classe e defender outra ao mesmo tempo. Mas o Movimento Nacional de Produtores e Sangradores está aqui presente para defender o sangrador e produtor. Agora teremos posse. Senhorita Marli, pesquisadora do Instituto de Economia Agrícola do Estado de São Paulo, vai falar um tema muito importante, que é o índice de preço. Uma das pautas e bandeiras que nós do movimento está defendendo. Você, sangrador e produtor, conseguiu vender uma borracha em janeiro, o preço já está baixo. E está difícil de sangrar, porque está chovendo muito. Mas imagina a sua borracha. Poderia estar pelo menos 30% com um valor mais alto. Mas não está. Então nós temos que mudar para o índice do Instituto de Economia Agrícola do Estado de São Paulo, que é um índice transparente e justo para o produtor no campo e para o sangrador também. Então, pesquisadora Marli. Eu estou muito feliz nesse momento de estar aqui junto com vocês, nessa conversa, esse esclarecimento que a gente vai fazer a respeito de algumas questões que são técnicas, mas que a gente precisa falar para que todo mundo possa entender o que está acontecendo e todo mundo possa raciocinar com esses dados, com essas informações, para ter melhores decisões, para tomar melhores atitudes, inclusive para conduzir o trabalho de vocês, para melhorar a situação de vocês em termos de renda, em termos econômicos. Então, o Instituto de Economia Agrícola, ele é um instituto de pesquisa da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Então, nós somos um órgão do governo do Estado de São Paulo. Esse instituto de pesquisa, ele é o mesmo nível dos institutos bem pouco conhecidos que a gente tem no Estado, como o Instituto Agronômico de Campinas, como o Instituto Biológico, Zootecnia, Pesca, tem o de Tecnologia de Alimentos e tem o que a gente chama de APTA Regional, que é a pesquisa nas regiões do Estado de São Paulo. Então, é um órgão, é uma instituição muito grande e que está instalada no Estado de São Paulo todo. Todo mundo conhece a CAT, que também é da Secretaria de Agricultura, e que está presente em todos os municípios do Estado e que trabalha integrado com nós, pesquisadores da Secretaria. Então, a minha felicidade hoje é essa, de poder estar aqui, unir produtor, sangrador, os pessoal das câmaras setoriais, associação, todo mundo que faz um trabalho em prol, né, do crescimento do setor, em prol da união do setor e principalmente da valorização, tanto do trabalho como da renda, né, de dignidade, de condições de vida, de qualidade de vida.
Então, nós pesquisadores, a gente fica por trás, fornecendo, estudando, elaborando políticas públicas, sugerindo políticas públicas para os nossos governantes, para aqueles aos quais a gente trabalha, e a gente fica por trás, produzindo informação, produzindo conhecimento, para alavancar, para melhorar e para ajudar. Então, hoje eu vou falar um pouquinho de coisas técnicas, e se alguém tiver dificuldade de entender, me pergunta, a gente pode conversar depois, para que a gente tenha essa compreensão, porque às vezes, para lutar, a gente precisa compreender como que as coisas funcionam. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu peguei alguns dados que a gente tem da produção de borracha. São Paulo, o Brasil produz em torno de 400 mil toneladas de borracha, Brasil todo. São Paulo é o maior produtor. São Paulo, ele tem 47,3% de toda a área de seringueira do Brasil é em São Paulo. E 66% de todo o volume que se produz de borracha no Brasil sai de São Paulo. Então, São Paulo é a grande potência. Mas nós temos outros estados, como Minas Gerais, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, que também tem uma ótima produção, tem grandes áreas, ótimas produções e que estão crescendo, né? Estão alavancando aí também a produção da borracha no Brasil. Tem um levantamento que o IAR e a CAT fazem, que se chama censo agropecuário. Vai de propriedade em propriedade, ver quantas pessoas tem, o que planta, quanto planta, né, que chamam o lupa. Aí no último lupa que a gente levantou, nós vimos que existem 6.886 propriedades que produzem borracha no estado de São Paulo. É bastante, só no estado de São Paulo. É um número grande, não é um número pequeno, não. E a cultura, ela está em 305 municípios do estado. Mas nesses 305, 10%, né, 30 municípios, eles produzem 50%. Então nós temos 30 municípios fortíssimos. Borracha no estado de São Paulo. São Paulo tem uma área de 133 mil hectares. A produção da última safra, que encerrou no meio do ano passado, foi em 264 mil toneladas de coalho. Você vê, o Brasil produz 400, quase 400. São Paulo produz 264. Então, só de São Paulo, outros estados. E a nossa produtividade média ficou em 2.400 quilos por hectare durante a safra toda. A produção média da safra toda, 2.400 quilos por hectare. Então, a gente vê, esse é um dos trabalhos que o Instituto faz. Todos esses números que eu passei para vocês agora são levantados pelo Instituto de Economia Agrícola junto com a Caixa. Então, com esses dados que o Instituto levanta de preço, ele levanta de preço de produtos, preço de insumo para você produzir, valor de terra, valor de aluguel, valor de mão de obra. Depois, se vocês tiverem a oportunidade, entra no site do IAR, iasp.gov.br, e tem tudo lá à disposição, tudo aberto para vocês. Vocês podem entrar lá e olhar todos esses dados, verificar, tem estudos, tem análise, tem texto. É uma gama assim, de mais de 3 milhões de informações. E a borracha no estado de São Paulo, no ano passado, ela teve um valor de produção de mais de R$1 bilhão. São Paulo teve 125 bilhões de reais, ele arrecadou na produção paulista, com todas as atividades, 125 bilhões, e a seringueira incorporou 1.100 milhão e 100 mil reais. Quer dizer, então, é uma força. E o preço médio no ano passado foi R$4,69, R$4,69, mas isso na outra safra, na safra de
Ó, São José do Rio Preto é a maior produção, valor da produção. Se a gente pega os 5 principais produtos, a região de São José do Rio Preto, a borracha é o 4º produto que mais arrecada em valor de produção. Em Votuporanga é o quarto produto que mais arrecada em valor de produção na região. E na região de Fernandópolis é o 5º produto. Então, é um produto que move cidades, que move a população. E a gente sabe, hoje a agricultura vai bem, o comércio vai bem, o serviço vai bem, porque as pessoas têm condições de consumir, têm condições de ir no supermercado fazer compra, têm condições de comprar roupa, têm condições de comprar material escolar para seu filho, têm condições de abrir uma conta no banco, têm condições de usar outros serviços que são fornecidos. Então, por isso que a gente tem que ter essa agricultura forte, por isso que o produtor tem que ser remunerado naquilo que ele faz para plantar. Não é só pagar a produção, é ter uma renda que sobe para ele consumir e mover a cidade, não move a cidade. Então, é essa grande importância que vocês têm para o setor. A borracha natural, ela é, a gente sabe, é um produto estratégico do Brasil. Só de pensar, por exemplo, que todo o transporte de carga, como a gente chama, o modal de transporte brasileiro, é rodoviário. Então você imagina a quantidade de pneu que é consumido. Imagina o quanto de borracha para fazer esse pneu. Qualquer pneu não tem transporte de carga nenhuma. O agro é transportado, essa luta de potência nossa pelo Brasil todo, pelas rodovias. Então, a gente é uma estratégia. Nós temos artefatos de borracha em termos cirúrgicos, cosméticos. Hoje a cosmética é um ramo que tem um alto valor aí de arrecadação. O setor está crescendo muito, utiliza muito pouco. Então, nós temos as pneumáticas que absorvem 70% do que se produz, às vezes até mais, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, nós temos outras áreas também que consomem. Aí eu quero falar do preço de importação. Falei tudo isso para chegar no preço de importação. Por que o preço de importação? O preço de importação, ele foi um contrato que foi feito entre o produtor e a indústria. Eu não sei exatamente como as coisas se deu, porque nós estamos fazendo essa conversa. Ele seria a referência para formar o preço aqui no Brasil. O Brasil, em 2022, de todos os produtos que o agro importou no ano passado, a seringueira foi o 10º lugar. Então, na pauta de importação do Brasil, a seringueira está bombando. São Paulo, como São Paulo é um centro consumidor, ele possui muitas indústrias, e a gente sabe que a maioria das indústrias pneumáticas estão em São Paulo. São Paulo importou de borracha o ano passado 250 bilhões de dólares, quase 250, entre 230 e 250. Gente, isso é muito dinheiro. Isso é muito dinheiro para um país onde o pessoal não está comprando borracha do produtor. Então tem que se pensar muito nisso. E a gente sabe, por que é importante o preço? Porque você vai medir o seu lucro, vai medir quanto você ganha. Mas para medir o seu preço, o seu lucro, você precisa saber quanto custa ganhar. Quanto custa produzir, que é o famoso custo de produção, que a gente faz há anos no Instituto de Engenharia. Começamos há anos com a Câmara Setorial de São Paulo, que requisitou que se tivesse um custo de produção em São Paulo. Trabalhou nesse projeto nosso e a gente começou a produzir esse custo de produção e fornecer para o produtor, para o secretário da Agricultura, para o governo do Estado saber quanto custa produzir a borracha. Isso é muito importante, porque o que é o lucro? O lucro é o preço menos o custo. Você paga o seu custo com o preço que você recebe. Aí
sobrar, você vai vender esse dinheiro, reinvestir, fazer o que você achar adequado. Então, nesse caso, e por que o preço de importação é importante? O preço de importação é importante porque a borracha é uma commodity. Commodity são produtos que são comercializados em mercados internacionais. Então, o preço é formado lá. E o preço para a agricultura é o mercado que dá. Então, por isso que o preço de importação é importante para decidir o preço que se faz aqui. Nós temos um custo de produção. Hoje o custo de produção ele é, no campo operacional, R$ 5,21 por quilo de borracha. Se você fizer o custo total, ele vai para R$ 6,25 o quilo da borracha. Então, como que você vai pagar a sua produção com R$ 2,80, com R$ 2,70, com R$ 2,20? Isso é muito importante. Por isso que tem o preço mínimo que a gente falou. O governo calcula esse preço mínimo de acordo lá da forma que ele falou, para quando o mercado estiver operando com um preço menor do mínimo, disparar a política agrícola lá. E por que eles sabem disso? Porque faz esses números, faz esses preços e passa para ele. Aí ele toma uma decisão lá. E o custo de produção? O que é o custo de produção? É somar todos os gastos, com mão de obra, com trator, com óleo diesel, com fertilizante, com defensivo, a depreciação acidental, a depreciação de máquina, é um conjunto de gastos que o produtor tem que ter. Então, eu fiz até uma frase aqui para agora para vocês. Calcular corretamente o custo de produção agrícola é essencial para o sucesso da gestão de qualquer propriedade rural, independente do tamanho da área, da quantidade de funcionários ou dos recursos financeiros disponíveis. Porque você tem que ter o custo de produção para você estar ganhando perfeito. E existe a falsa ideia de que se ganha. Pensamento errado. Eu tinha feito também para o índice, para a gente ver. O índice, se a gente fizer uma conta com o índice do IEA, descontar o que se paga, a gente vê que hoje, em dezembro, se pagou para o produtor apenas 58% do índice. Então, é muito importante hoje que se reveja isso e que vocês pensem sobre isso e avaliem muito bem, aprendam a conhecer o índice para aprender muito bem como negociar, como colocar. Você sabe seu custo, você sabe o preço, você tem instrumentos importantíssimos para negociar. Bom, eu acho que assim, de esclarecimento técnico, eu acho que ia ser suficiente para a gente ter uma discussão de despertar em vocês esse interesse. Apresentação bacana, um gráfico e tudo, mas infelizmente não deu para projetar aqui. Então a gente tem que improvisar um pouco. Então eu vou deixar uma mensagem para vocês agora, para a gente refletir e a gente pensar. O pessoal também fala que pequeno produtor tem custo alto. Será? Ele pode ser, o fato de ser pequeno não quer dizer que ele não seja um empresário eficiente. Eficiência não tem nada a ver com o tamanho de propriedade. Eu vou deixar aqui uma mensagem para vocês. Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Essa é a chave. Por quê? Porque as coisas mudam, se transformam, e a gente tem que se adaptar às mudanças. A gente tem que se adaptar às novas tecnologias, aos novos conhecimentos, às novas informações, independente do tamanho do produtor, do tamanho do seu negócio. O sangrador é um dono de negócio, porque ele cuida do patrimônio, que é a árvore, do produto final que o produtor investiu a vida dele. Então, não existe essa diferença. O sangrador é tão responsável pela produção, pela produtividade, pela rentabilidade, quanto o produtor. Tá bom? Eu agradeço muito vocês terem convidado
bacana, ele é também pesquisador lá no Instituto de Economia Agrícola, ele coleta todos os dados e ele rapidinho vai passar para vocês tudo isso. E agradeço mais uma vez por terem me convidado para participar.